Glória a Deus. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim. Amém, Jesus. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. Glória a Deus. Mais e mais. Do Santo dos Santos, arruma-se. Glória a Deus. Só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas Pai do Senhor, meus irmãos. é o meu abrigo. Glórias a Deus. Quero conversar aqui com os irmãos aqui nessa live. Trazer uma palavra de edificação para a tua vida espiritual. Enquanto isso, vamos aqui ouvir um louvor. Enquanto os irmãos vão entrando na live aí. Só tua graça, presença. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Boa tarde. Deus abençoe aí os irmãos que estão entrando na live. A minha pastora Tereza, pastora aí do coração. Deus abençoe aí a minha pastora abençoada que tem orado aí pelo nosso ministério. E tem sido um canal de bênção na nossa vida aí. Glórias a Deus. Bem, meus irmãos, eu quero trazer aqui um assunto importantíssimo a respeito de salvação. Salvação nós podemos ter apenas em Jesus Cristo. Tá? A palavra de Deus, ela fala que há somente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo por preço de redenção. Então, somente em Jesus é que o homem ele pode obter salvação. Não há outro caminho, não há outra forma, não há outro personagem, não há outro meio. Só em Jesus. Só em Jesus é que o homem pode receber a salvação. O próprio Cristo, no seu ministério terreno, quando ele estava junto com os seus discípulos, antes da crucificação, ele falou para os seus apóstolos, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se ele falou ninguém, é porque ele é ninguém. Ninguém, não tem Maria, não tem João, não tem Pedro, não tem Paulo, não tem nenhum santo que possa se colocar diante de Jesus e ser mediador. Há somente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, porque ele se deu a si mesmo por preço de redenção, de resgate, para resgatar a minha e a tua alma, porque nós estávamos sentenciados ao inferno. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e precisam da glória de Deus, precisam ser reconciliados. Como ele pode ter reconciliação? Através do sangue inocente, do sangue de Cristo, o sangue que foi derramado, este sangue que justifica. A Bíblia diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que justifica. Este sangue que perdoa. Comigo está o perdão para que seja temido. Este sangue que perdoa. Jesus chegou a dizer na sua palavra: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, com a tua boca, confissão, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então há uma necessidade de ser feita uma confissão e crer no coração de que Cristo é o Salvador. José Roberto Servo,
Boa tarde, homem de Deus, a paz de Cristo, meu querido. A paz do Senhor, meu amado irmão. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, que Deus derrame todas as sortes de bênçãos sobre tua vida, teu ministério. Então é importante nós sabermos que só em Cristo nós podemos ter a salvação, só nele. As religiões do mundo dizem que há vários caminhos que levam o homem a Deus. Isso não é verdade, tá? Nós precisamos saber quais são as nossas motivações. O que nos motiva a ir à presença de Deus, né? Existem vários motivos que fazem uma pessoa ir até Deus, né? Às vezes uma pessoa ela vai até Deus porque está doente, está enfermo, sabe que Deus tem a cura, sabe que Deus tem o milagre, recebe a cura, mas não recebe a salvação, porque a sua vida não está firmada na palavra de Deus, não tomou a decisão de servir a Cristo. Muitos estão doentes, vão à casa de Deus, recebem o milagre, mas não vivem uma vida compromissada, né? Existem aqueles que são curiosos de saber o que acontece na igreja, né? Vão à igreja, ouvem a palavra, né? Saem da igreja, mas não vivem o evangelho. Há outros que estão vivendo uma crise no relacionamento, uma crise conjugal, uma crise familiar. Vão à igreja, recebem uma orientação, mas não tomam, né, não decidem ter uma vida compromissada com Deus, né, para viver, para guardar as palavras do Senhor. Jesus chegou a dizer lá no livro de Mateus, capítulo 7, aquele que ouve as minhas e as pratica é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio os fortes ventos, veio as correntes, bateram com ímpeto contra aquela casa, mas não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem insensato, imprudente, que edificou a sua casa sobre areia. Veio os fortes ventos, bateu com ímpeto contra aquela casa, e caiu, e grande foi a sua ruína, né? São aqueles que ouvem a mensagem, aqueles que ouvem a pregação, ouvem a ministração, mas não guardam a palavra de Deus, não aplicam a palavra de Deus na sua vida. Aí acontece dessas pessoas enfrentarem, né, problemas, tribulações, situações em sua vida que acabam por lhe atingir a tal ponto delas caírem, né? E nós precisamos conhecer a verdade de Deus, a verdade da palavra de Deus. Jesus chegou a escrever lá no livro de João, capítulo 5, versículo 39, examinai as escrituras, porque achais ter nela vida, e são elas que testificam de mim. É preciso nós examinar as escrituras, né? O povo de hoje não tem hábito de ler a Bíblia, não tem hábito de ler um livro comum, ainda mais uma Bíblia. As pessoas elas têm dificuldade de ler, de se aprimorar em ler, né? As pessoas elas têm, vamos dizer, um acômodo mental, né? um comodismo mental, uma preguiça mental de ler a palavra, de ler livros, né? Essas pessoas muitas das vezes elas acabam sendo ficam dependentes de mensagens, ficam dependentes de ministrações, né? E não conhecem a verdade de Deus pelo fato de não se aplicarem ao examinar das Escrituras, né? Nós precisamos examinar as Escrituras. Por que que eu falo isso? Porque o inimigo a cada dia ele prolifera mentira, engodo. O inimigo ele prolifera a cada dia aquilo que é falso, aquilo que é errado, aquilo que é mentira. Ele está difundindo através dos meios de comunicação, através das redes sociais e através das pessoas ímpias. Mas nós que somos conhecedores da verdade, nós precisamos nos levantar, nos posicionar, usar a arma que Deus nos deu,
que é a palavra de Deus, que é a verdade de Deus. Deus ama o homem, mas aborrece o pecado. Deus ama o ser humano, mas aborrece o pecado do homem, porque na Bíblia está descrito o que é pecado. Na Bíblia está descrito o que desagrada a Deus, o que entristece a Deus. Lá está escrito sobre as obras da carne. Lá está descrito sobre a santificação. Tudo está na Bíblia Sagrada, né? Vamos nos aplicar, conhecer as verdades espirituais, né? Nós temos que conhecer a nossa motivação, né? Você está buscando a Deus para ser salvo, ou você está buscando a Deus por seus interesses pessoais? Há muitos que buscam a Deus por causa dos seus interesses pessoais, por causa da sua ganância, por causa das suas paixões mundanas. Querem muitas das vezes adquirir bênçãos materiais para querer usufruir aqui nesta terra. Nós temos que saber quais são as nossas motivações. A palavra de Deus diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Entendeu? Então a gente precisa centralizar a nossa vida na vontade de Deus. Nós precisamos buscar a Deus o quanto antes. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Eu estou aqui nessa live, daqui a alguns minutos eu vou sair da live, mas eu não sei o que vai acontecer daqui a 5, 10 minutos, eu não sei. É Deus que sabe o que vai acontecer. E é por isso que nós precisamos estar sintonizado com Deus. A nossa vida, ela precisa estar balizada com a palavra de Deus. Nós precisamos estar em comunhão com Deus, vivendo para Deus, renunciando o pecado, abandonando o pecado, repudiando o pecado, se desviando do pecado e vivendo a santificação que Deus tanto quer para nós, como diz lá em Hebreus, capítulo de número 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação é separar-se do pecado para viver para Deus, para agradar a Deus. Em Lucas 9, 23 diz, Jesus falando: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer, seguir a Cristo é uma vida de renúncia. É você renunciar à sua vontade e seguir a Cristo, Não é aquela coisa vazia de palavras, não. O Evangelho é praticidade. O Evangelho é prática. É você viver o Evangelho, porque o Evangelho, ele é transformador, ele transforma o ser humano, ele transforma o homem, transforma a mulher. O homem que está vivendo na prática do pecado, ele carrega sobre si o jugo do pecado, ele está escravizado, ele está cego espiritualmente, ele está sendo dirigido pela ignorância, a ignorância está perdurando em sua vida, ele está sendo direcionado à ignorância, sua mente está em trevas, mas quando ele conhece a luz da verdade, a luz do Evangelho, quando ele conhece a Jesus, que é a luz do mundo, como o Senhor mesmo chegou a dizer: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida eterna, certo? Então nós precisamos conhecer esse Cristo que tem a salvação para nós, porque Ele já pagou o preço da salvação. O que nós precisamos fazer é nos esforçarmos, tá? Que Deus possa te dar força para você vencer o teu eu, vencer a tua natureza pecaminosa, Eu vou estar orando aqui pelos irmãos que fazem faculdade, os jovens que fazem faculdade. Os jovens de hoje têm que se preparar para o mundo globalizado, Mas entenda, você que é crente, você que está na igreja, faz faculdade, você acaba fazendo aliança com pessoas estranhas e você acaba se esfriando espiritualmente. Queria conhecer algum jovem que faz faculdade e que
estar bem na presença de Deus, porque a maioria dos jovens de hoje que fazem faculdade, tudo se esfriaram, né? Tudo desanimaram, enterraram o ministério, fizeram aliança com o mundo, fizeram aliança com pessoas erradas, aí já viveram uma vida, infelizmente viveram uma vida estagnada, abandonaram o seu ministério, saíram da igreja, né? Se Jesus voltar hoje, você se encontrar dessa forma, tu vai ficar, entendeu? Tu vai ficar, tu não pode estar assim desta forma. Você tem que voltar à tua aliança com Deus, né? Você tem que voltar a buscar a Deus, se firmar com Deus, se firmar na rocha que é Cristo, porque Ele tem o poder para te salvar. O teu coleguinha lá na faculdade, o inimigo está usando ele para te separar de Deus. Então abre bem os teus olhos, tá? E não te esqueça do teu ministério, da tua chamada. Deus tem uma obra na tua vida, Deus tem uma chamada gloriosa na tua vida, Ele quer te usar. Não deixe o inimigo te embaraçar com essas amizades mundanas, com essas amizades carnais que você tem tido. É por isso que a tua vida está fria, é por isso que a tua vida espiritual está aí em decadência, você está sem força, já não vai mais para a casa de Deus, já não vai mais buscar a Deus, não vai mais para adorar a Deus, está cansado, está frio, desanimado, né? Esta pandemia ela veio para nos ensinar duas coisas, né? Essa pandemia, porque as igrejas elas se fecharam as suas portas, e os crentes espirituais, aqueles que não dependem da igreja, não dependem de ministração, esses crentes ficaram mais fervorosos, ficaram mais firmes na presença de Deus. Esses crentes continuaram buscando a Deus da casa de Deus para ler a Bíblia, para jejuar, para evangelizar. Mas aqueles crentes que dependiam da casa de Deus para ler a Bíblia, para orar, né, para se encher do Espírito Santo, esses crentes se esfriaram, se desviaram, porque tinha uma dependência da igreja. Meus irmãos, vida cristã não depende só dentro de quatro paredes, não. Vida cristã é onde você estiver com a planta dos seus pés, na sua casa, é na escola, é na empresa, é na rua da sua casa. É onde você estiver, você precisa brilhar, você foi chamado para ser luz. Jesus chegou a dizer: vós sois a luz do mundo. Não se pode se esconder uma luz debaixo do alqueire, mas tem que colocar no velador, para que todos que veem, né, glorifiquem a Deus pelas suas obras, né? Mas infelizmente muitos estão se esfriando, né? E agora que as igrejas estão reabrindo, né? E já foi sentido aí o resultado, né? Poucos voltaram para a igreja, poucos retornaram à casa de Deus, pelo fato de muitos se esfriarem. Há uma promessa de Deus para a igreja do arrebatamento, uma promessa de um derramamento do Espírito Santo, e Deus está fazendo isso, tá? Quero te convidar a iniciar uma campanha de oração, segunda-feira, na próxima segunda-feira. Hoje nós terminamos a campanha de oração aqui no bairro do Adrianópolis, de humilhação, de buscar a presença do Espírito Santo, buscar renovação, buscar batismo, buscar o aperfeiçoamento de Deus. Você que quer buscar uma renovação para a tua vida, para o teu ministério, venha buscar ao Senhor, venha se revestir da palavra de Deus, venha se revestir do Espírito Santo de Deus. Deus está derramando o seu Espírito Santo nesses últimos dias, mas poucos estão buscando a presença do Espírito Santo. Muitos estão com a sua vida embaraçada, muitos estão ocupados com os seus afazeres, estão que nem Marta, aleluia. Mas vamos buscar a Deus, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Nós devemos firmar nossa fé em Deus, na palavra de Deus. Até porque pela graça que nós somos salvos. A Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um dom de Deus. A salvação é um ato da misericórdia de Deus sobre o homem que se arrepende, sobre o homem que aceita Cristo como seu Salvador. Não existe mérito em nós para sermos salvos.
Deus trabalha nos nossos deméritos através da pessoa de Jesus Cristo para nos dar o perdão de Deus. Quando nós reconhecemos a nossa condição de quem nós somos perante Deus, de que necessitamos a cada dia da presença do Espírito Santo de Deus, que é o agente da santificação, Deus ele tem um perdão para nos dar, Ele nos perdoa, né? A Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto a Deus Pai, Jesus Cristo justo, né? Que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Então só Deus pode nos perdoar. Só Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, é que pode te dar o perdão. José, não é João, não é Pedro, não é Buda, tá? Não são as religiões. Foi Jesus que morreu por você. Não foi padre, não foi pastor, não foi bispo, nem arcebispo, não foi ninguém. Foi Jesus. Então olhe para Jesus, creia em Jesus. Creia que Ele tem poder para te perdoar. Creia que Ele tem poder para lavar a tua alma de todo pecado, de toda iniquidade, e te garantir a salvação eterna em Jesus Cristo. Não importa como você... Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimido, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos vós. Como você está, cada dia que se passa, esse vazio interior cresce mais na tua vida. E Deus quer fazer uma grande obra de transformação. Assim como Jesus trabalhou na vida de Zaqueu, na vida de Maria Madalena, na vida do cego de Jericó, na vida do gadareno, na vida daquela mulher no poço de Jacó. Deus também quer trabalhar na tua vida. Deus quer transformar você. Deus quer libertar você. Quer te tirar deste cativeiro espiritual. Quer quebrar essas amarras, essas algemas. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou a Lázaro, estando ele 4 dias dentro da sepultura, mas ele saiu envolto de lenço, de ataduras. E o Senhor disse, olha, desatai-o e alimentai ele, porque ele estava preso com atadura, com alianças. Muitas pessoas estão aprisionadas também com alianças do passado, amizades que muitas das vezes te afastam de Deus. Deus quer trabalhar na sua vida, Deus quer te levantar novamente, Deus quer colocar pessoas espirituais do teu lado, para que você viva uma vida de comunhão com Deus, uma vida para agradar a Deus. Existe amizade que nos leva para mais perto de Deus, como também existe amizade que nos leva para longe de Deus. O inimigo ele não brinca não. Pensa que o inimigo está brincando? Não brinca não, meu filho. Abre teu olho, tá? Esse teu coleguinha aí, esse teu amiguinho, que aparentemente parece ser teu amigo, o objetivo do inimigo é te afastar de Deus. Abre teus olhos. Quando Deus coloca alguém do nosso lado, mas quando o inimigo também quer destruir a vida de uma pessoa, o inimigo também vai colocar alguém do teu lado. Então abra teus olhos. Não deixe o inimigo te embaraçar. Se apegue nas promessas de Deus. Se apegue na palavra do Senhor. Deus levantou os profetas para conduzir o povo ao arrependimento, para que o povo se arrependesse dos seus pecados, para que o povo se convertesse, porque Jesus está voltando. Muitas das vezes nós estamos longe da presença de Deus, apegados ao pecado, praticando coisas ilícitas, vivendo uma vida promíscua. Mas Deus tem levantado os seus profetas para pregoar a sua santa palavra, para que nós viemos nos voltar para Deus, para que nós viemos consertar a nossa vida, para que nós viemos restaurar o nosso altar, para que Deus venha derramar do fogo da sua glória, do fogo do seu Espírito, para que nós possamos estar firmes até a vinda do Senhor Jesus. Apressa-te, você que se desviou. Sim, você mesmo que está ouvindo essa live. Você se afastou, você desanimou, né? No momento da caminhada você deixou de vigiar, você deixou de buscar Deus, você deixou de orar, sim, você deixou de ler a Bíblia, você deixou de se alimentar espiritualmente, você deixou, né, que a carnalidade tomasse conta da sua vida, né? Você também que anda justificando o pecado,
te conserta com Deus, te volta para Deus. Jesus está voltando. Se você morrer assim, você vai para o inferno. Se você perecer desta forma, você vai para o inferno. Volta-te para Deus, humilha-te diante do Senhor Jesus, porque Ele tem um perdão para você, Ele tem a misericórdia, porque Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus que tem um perdão para dar para todos aqueles que se arrependem dos seus pecados, das suas iniquidades. Deus quer manifestar a misericórdia dEle sobre a tua vida nesta tarde. Desperta-te, a Bíblia diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Desperta deste sono da indolência. Desperta-te, você que está dentro deste mausoléu, já está morto, só falta enterrar. Deus quer te ressuscitar. Deus quer ressuscitar o teu ministério. Deus quer te usar novamente, com mais força, com mais unção, com mais autoridade. O inimigo já preparou a tua sepultura, mas o Senhor já preparou a tua chamada. Deus tem uma obra gloriosa em tua vida. Glória a Deus. Deus tem uma obra na tua vida, meu irmão. Abre teu olho. Deixa o inimigo te seduzir, te enganar não com pecado. Pensa que o diabo ele vem com o tridente. Está enganado. O diabo não vem com o tridente não vem com o rabo não. O diabo ele vem como um presentinho, embrulhadinho, bonitinho, para te enganar, para te enlaçar, ó. Para destruir o teu ministério, destruir a tua vida, destruir a tua comunhão com Deus, destruir a tua família, destruir o teu ministério, entendeu? Quando você menos pensar, o inimigo já te laçou, já te deu uma rasteira, e você lá no chão vai dizer, pequei contra Deus, né? Agora é tempo de arrependimento, é tempo de nós nos voltarmos para Deus, é tempo de nós nos apegarmos com as promessas de Deus, é tempo de nós nos revestirmos do poder de Deus, das armaduras de Deus. É tempo de nós examinarmos as Escrituras, nos voltarmos para a oração. Deus sim quer abençoar a tua vida material, mas o que Deus está interessado é que você tenha uma comunhão com Ele, é que você tenha a alegria da salvação, que o teu nome venha a ser reescrito lá no céu, no livro da vida, porque Deus está preocupado com a tua alma, aleluia. Desse jeito que a tua alma está, ela pode perecer. Volta-te para Deus. O inimigo conhece a tua fraqueza e ele vai trabalhar em cima dessa fraqueza. O inimigo muitas das vezes ri de você e diz, eu consigo derrubar ele facilmente, eu consigo dar uma rasteira nele facilmente. Ele é fraco, eu conheço o ponto fraco dele. O inimigo está rindo de você nessa hora, mas fortifica-te no Senhor, fortifica no Senhor e pisa na cabeça do teu adversário, pois maior é o que está contigo, maior é o Senhor, maior é a palavra, maior é o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Deus quer te restaurar. Você que antes pregava a palavra de Deus e hoje você não prega mais a palavra do Senhor, você que antes louvava a Deus na casa de Deus, você antes evangelizava, ganhava vidas, fazia visita, e hoje você está aí com o teu ministério estagnado, você está aí amordaçado, com as suas mãos amarradas, com seus talentos enterrados. Deus quer te reerguer, Deus quer te levantar novamente, Deus quer te restaurar, Deus quer te tirar deste cativeiro espiritual, Deus quer derramar a unção dele sobre a tua vida, Deus quer derramar o Espírito dele sobre você nesta tarde. Aleluias. Você acha que a obra de Deus é só para pastores? Não. Não. A obra de Deus é para os salvos. Os salvos. Jesus chegou a dizer, ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. A obra de evangelização é para todos. A obra de evangelização é para os salvos, para a igreja do arrebatamento, é para aqueles que estão com seus nomes escritos lá no céu, no livro da vida. Glórias a Deus. Deus quer te levantar, minha irmã. É você mesmo, minha irmã, está caída aí. É você mesmo que tem nível superior, mas diante de Deus você tem um nível inferior. Não adianta, Deus não está preocupado com o teu certificado, com a tua graduação.
Não adianta, tu pode até estudar na melhor escola técnica universitária. Deus não quer saber dessas coisas não. Se a tua alma está longe de Deus, isso aí nada vai te adiantar. Tu pode até se sentir momentaneamente bem diante de pessoas que você acha que são alguma coisa, mas aos olhos de Deus essas pessoas desprezam a verdade. E você muitas das vezes se distanciou de Deus por causa destas amizades. E Deus não quer que você venha estar desta forma. Deus quer que você volte para Ele. É por isso que as coisas dão errado na tua vida. Entendeu? A Rose Leal diz assim: paz do Senhor, Rose Leal. Devemos ser leal a Deus, leal às Escrituras, leal à oração, leal a nós mesmos, leal à nossa família, leal aos mandamentos do Senhor. Devemos ser leal a Deus, devemos viver o amor de Deus sobre a nossa vida. Deus, Ele é Pai, e como Pai Ele ama seus filhos, mas Ele aborrece ao pecado, né? Às vezes as pessoas dizem que pregar contra o pecado é discurso de ódio. Não é discurso de ódio. Pregar contra o pecado é a forma de Deus mostrar o seu amor, porque Deus corrige a todos aqueles que Ele ama. Deus corrige a seus filhos, e Deus estabelece limites. Deus estabelece limites para que nós venhamos viver uma comunhão com Ele. Não vamos ser enganados nesse tempo do fim. Muitos querem atualizar a Bíblia porque não conseguem atualizar a sua vida com Deus. O Evangelho ele é